E aí galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos continuar o assunto sobre hormônios hipofisários e nesse nosso estúdio cozinha, criando receitas de conhecimento, o nosso hormônio da vez é a prolactina. Vocês sabem quais são as funções da prolactina no nosso corpo? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, tem muita informação boa aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. E é importante que você se inscreva no canal, deixem um like e ative o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, jovens aprendizes, nesse vídeo iremos continuar a saga em busca do conhecimento sobre os hormônios hipofisários. E a prolactina é um grande desafio nesse conhecimento, no mundo da endocrinologia. Então vamos ver alguns tópicos a respeito dela. Vamos iniciar com a biossíntese. A prolactina é um hormônio polipeptídico de 198 aminoácidos sintetizado e secretado pelos lactotrófos da hipófise anterior. A função dela é estimular a lactação após o parto. Durante a gravidez, a secreção de prolactina aumenta e em conjunto também com muitos outros hormônios, tipo o estrogênio, progesterona, o lactogênio placentário, a insulina, o cortisol, e ela promove um desenvolvimento mamário adicional no preparo da produção do leite. Apesar da sua importância durante a gravidez, ela não desempenha um papel importante no desenvolvimento do tecido mamário, né? O estrogênio ele vai promover esse desenvolvimento de forma muito mais adequada. E o estrogênio também, por sua vez, diminui o efeito da prolactina sobre a lactação. Logo, a diminuição do estrogênio e da progesterona depois do parto, então vai permitir o início da lactação. De forma semelhante, uma galactorreia pode ser acompanhada pela interrupção de contraceptivos orais ou estrogenoterapia. Embora a secreção basal de prolactina diminua no período pós-parto, a lactação ela é mantida pela sucção persistente da mama. Os níveis de prolactina são bem elevados no feto e no recém-nascido e vão diminuindo durante os primeiros meses de vida. E embora a prolactina não pareça desempenhar um papel fisiológico na regulação da função gonadal, a hiperprolactinemia em seres humanos leva a um quadro de hipogonadismo. Nas mulheres, inicialmente há uma redução da fase lútea com subsequente anovulação, oligomenorreia ou amenorreia e também a infertilidade. Nos homens, o excesso da prolactina vai levar à diminuição da síntese de testosterona e, por consequência, da espermatogênese, que clinicamente vai se apresentar como diminuição da libido, uma impotência e a infertilidade. Os mecanismos exatos dessa inibição da função gonadal pela prolactina ainda são um pouco obscuros, mas o principal parece ser a alteração do controle hipotalâmico hipofisário na secreção de gonadotropinas. Então, os níveis basais de LH e FSH são normais ou subnormais, entretanto, a secreção pulsátil vai ser diminuída e o pico de LH no meio do ciclo vai ser suprimido nas mulheres. A secreção, o controle hipotalâmico da secreção de prolactina é predominantemente inibitório e a dopamina é o principal fator de inibição. A gente também tem fatores de liberação da prolactina. O TRH ele é um potente fator de liberação da prolactina. É observada uma resposta exagerada do TRH à prolactina, principalmente no hipotireoidismo primário. E as respostas são diminuídas, obviamente, na situação contrária, que é o hipertireoidismo primário. Além disso, a secreção de prolactina também é estimulada por um polipeptídeo vasoativo intestinal e também por vias serotoninérgicas.
Os neurônios serotoninérgicos estão localizados nos núcleos da RAF e suas vias se projetam para o córtex pré-frontal, onde são responsáveis pela regulação do humor, os gânglios da base, envolvidos nos movimentos e obsessões e compulsões, o sistema límbico, que está implicando na ansiedade, o hipotálamo, com influência sobre o comportamento alimentar, os centros do sono no tronco cerebral, né, obviamente regulando o sono, a medula espinhal, que controla certos reflexos que são de grande importância na resposta sexual, a zona quimiorreceptora do tronco cerebral, envolvida em vômitos, e receptores periféricos do intestino envolvidos na motilidade intestinal. Então, a secreção episódica e relacionada ao sono. A secreção da prolactina ela é episódica. É observado um aumento desse hormônio em torno dos 60 a 90 minutos após o sono. Mas, contrário do hormônio do crescimento, ela não está associada a uma fase específica do sono, né? Geralmente são atingidos níveis máximos de prolactina entre 4 a 7 horas de sono. Tal aumento na liberação da prolactina não é parte de um ritmo circadiano, como aquele do ACTH. Simplesmente se relaciona com o período de sono, independente do momento em que ele acontecer durante o dia. Os efeitos de outros hormônios, né? Outros hormônios também influenciam a liberação de prolactina. Os estrogênios orais, eles aumentam a secreção basal estimulada da prolactina após 2 ou 3 dias de uso. Esse é um efeito que tem uma certa importância clínica especial em pacientes com adenomas hipofisários secretores de prolactina. Os glicocorticoides tendem a suprimir a secreção de prolactina, principalmente aquela que é induzida pelo TRH, ou administração do hormônio tireoidiano em algum teste de estímulo para os hormônios da tireoide. Também tem efeitos de agentes farmacológicos. Muitos fármacos podem alterar a secreção de prolactina. Os agonistas da dopamina, por exemplo, a bromocriptina, vão diminuir a secreção, formando a base para o seu uso em estados, né, o uso do medicamento, né, nos estados em que existe um excesso de prolactina. Já os antagonistas da dopamina, né, como as fenotiazidas, elas aumentam a secreção de prolactina. E a gente vê, então, uma boa correlação entre potência antipsicótica dessas drogas em relação à resposta à hiperprolactinemia, muitas vezes talvez até associada à extensão do antagonismo da dopamina. Os agonistas da serotonina promovem liberação da prolactina e os bloqueadores do receptor de serotonina suprimem a liberação de prolactina. Existem outros estímulos também. O estresse, como provindo de uma cirurgia, o exercício, a hipoglicemia, tudo isso pode causar elevação significativa de prolactina. A estimulação do mamilo em mulheres não grávidas também estimula a prolactina. Tal reflexo neurogênico também pode ocorrer por lesão da parede torácica, como um traumatismo mecânico, uma queimadura, uma cirurgia ou até mesmo um herpes zoster localizado na região torácica. Essa descarga reflexa de prolactina é abolida, obviamente, por uma desenervação do mamilo ou por lesões da medula espinhal do tronco cerebral. Em relação à dosagem, a taxa de secreção de prolactina é de aproximadamente 400 microgramas por dia. O hormônio é degradado no fígado numa parcela de 75% e eliminado os outros 25% de forma renal. A meia-vida da prolactina no plasma é aproximadamente uns 50 minutos. E os níveis basais de prolactina em adultos variam consideravelmente, com uma média de 13 nanogramas por ml nas mulheres e 5 nanogramas por ml nos homens. A faixa
superior de normalidade na maioria dos laboratórios fica em torno de 15 a 20 nanogramas por ml. Os valores de referência estipulados, que podem variar um pouco de acordo com o método utilizado, são para homens normalmente inferiores a 15 nanogramas por ml, mulheres não gestantes e que não estejam amamentando normalmente inferior a 25 nanogramas por ml, e nas mulheres grávidas, algo em torno de 9 a 210 nanogramas por ml. A gente também tem testes de estímulo, né, da prolactina. E o que a gente vai falar agora é o teste de estímulo após TRH. Bom, o jejum ele é obrigatório desde as 22 horas do dia que antecede a coleta. No dia da coleta, o paciente deve ser mantido puncionado e heparinizado e em repouso por pelo menos uns 30 minutos. Daí a gente vai injetar nesse paciente por via endovenosa 200 microgramas de TRH e vai coletar as amostras no tempo 15, 30, 60 e 120 minutos. Se quiser, a gente também pode aproveitar esse teste já para dosar o TSH, tá? Mas normalmente se faz um ou outro. É possível haver como desconforto, um leve aumento na pressão arterial do paciente. E o que se espera em pacientes normais é que em torno de 15 a 30 minutos ocorra um aumento de cerca de 2 vezes o valor basal, normalmente passando os 20 nanogramas por ml. A ausência de uma resposta, na maioria das vezes, já vai indicar uma doença hipofisária em pacientes que já têm esses valores de prolactina diminuído. E os valores basais elevados indicam prolactinomas, que podem ser micro ou macroadenomas, que normalmente não sofrem o efeito do TRH administrado, porque o valor já é elevado sempre. Temos também um teste de estímulo após metoclopramida. O jejum também é obrigatório, desde as 22 horas do dia da coleta, que vai anteceder a coleta. E no dia da coleta, o paciente deve ser mantido puncionado e heparinizado, em repouso por pelo menos uns 30 minutos, e vai se injetar por via endovenosa, depois da coleta do basal, 10 miligramas ou uma ampola de Plasil. Se coleta as amostras no tempo 30, 60 e 120 minutos, o que pode dar de desconforto no paciente é uma leve sonolência, e o esperado é, em pacientes normais, que em torno dos 30 minutos ocorra um aumento de cerca de 3 vezes o valor basal, normalmente podendo passar os 50 nanogramas por ml. A ausência de resposta indica alguma doença hipofisária em pacientes que já têm valores baixos, e os valores elevados, de novo associados a prolactinomas, que normalmente não vão sofrer a ação do medicamento adicionado. E a gente tem o teste de supressão após levodopa. De novo, um jejum obrigatório desde as 22 horas do dia anterior da coleta. No dia da coleta, o paciente mantido puncionado e heparinizado, em repouso por pelo menos uns 30 minutos. E aí a gente vai coletar a amostra do tempo zero, administrar 10 mg por quilo por via oral, sendo uma dose máxima de 500 mg de levodopa, e segue colhendo a cada hora durante 6 horas. Os pacientes normais e com adenomas de qualquer etiologia ocorre uma queda em torno de 50% dos níveis basais, dentro de 2 a 4 horas. Esse teste ele não vai conseguir diferenciar as hiperprolactinemias. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixem aquele like joinha, bacanérrimo, para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.